Nós iremos tratar hoje da tecnologia em tempo de pandemia, a aplicação da tecnologia em tempo de pandemia. Será que está sendo bem aplicada a tecnologia? No ano de 2010, 2011, eu acabei escrevendo um artigo. Eu tinha uma ideia sobre o processo verbal, todo o processo verbal. Como seria feito o processo verbal? O advogado viria diante da câmera e filmaria a petição inicial. Ele diria, contaria os fatos e os fundamentos e o pedido, né? Podendo até citar a jurisprudência, etc. Depois a outra parte viria e contestaria. Havendo necessidade da impugnação, viria impugnar a contestação. Mais uma manifestação da outra parte, o advogado apareceria para fazer a manifestação da outra parte. A parte de instrução, a gente sabe que as provas são orais, ou as provas que necessitarem de ser escritas, poderia ter uma referência verbal e esses documentos serem juntados e funcionários da justiça verificarem se realmente, se fosse um caso de divórcio, certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos, né? Então, esses documentos aí seriam analisados, mas todo o processo seria verbal, editado, ouvidas as testemunhas, com depoimento pessoal das partes, o juiz decidiria. Como eu dizia lá em 2010, 2011, o processo não demoraria 1 hora, o juiz assistiria esse histórico e daria a sua decisão também verbal, e daí fundamentaria ela com a parte técnica para sair a decisão escrita, não é? Em tempos de pandemia, a gente se viu obrigado a fazer isso daí, a começar a fazer as audiências por videoconferências, e daí acabou me chamando a atenção desse material que eu tinha lá no passado. Então, hoje em tempo de pandemia, como que a gente está aplicando a tecnologia? Porque lá no passado eu dizia que o processo continuava a ser um processo normal. Se eu mando a petição por e-mail, pela internet, ela chega lá no processo, o protocolo no processo, o processo continuava sendo todo escrito. Não havia economia nenhuma, não havia economia de tempo. Se o juiz pudesse assistir esse filme, ele logo apresentaria a decisão. Isso seria ótimo. Aí iríamos primar pela celeridade do processo. Seria o quê? O tempo seria razoável para montar esse processo, julgamento razoável, fundamentado sem risco nenhum. E agora, em tempos de pandemia, veio a calhar eu resgatar esse artigo que eu escrevi lá sobre o processo verbal. Então, daria para fazer todo o processo escrito, ao invés de mandar a petição, ou o advogado poderia mandar a petição escrita e fazer uma manifestação verbal. Vamos supor que fosse aí um divórcio. Ele começaria dizendo o quê? Na data de 11 de janeiro de 2011, o autor e a ré acabaram contraindo o matrimônio sob o regime da comunhão parcial de bens, e dessa união nasceram 2 filhos, David e Gabriel, acabaram nascendo aí. E aí o nome completo deles, David e Gabriel, e essas crianças aí hoje estão com 7 e 12 anos. Não sei se eu fiz a conta certa aí de anos, não. Estaria com 7 e 9 anos. Então, sobre os alimentos, o pai se propõe aqui, o autor do divórcio, se propõe a pagar os alimentos, sendo 1/3 do seu salário, 20% do seu salário a ser descontado na fonte. A guarda ficará com a mãe com o direito de visita do pai, e que a guarda seja fixada na forma compartilhada. Então, toda essa movimentação aí poderia dar ensejo à adoção desse tipo de processo.
e seria muito fácil em tempo de pandemia. Então, já que as audiências estão sendo feitas nos escritórios, ou seja, o advogado fica com a parte no escritório, o juiz está em outra localidade ou no fórum, e o juiz, à distância, ele acaba realizando a audiência. Todo o processo poderia ser dessa forma. Então, a pandemia veio a dar o quê? Uma movimentação para a utilização da tecnologia. E você poderia me perguntar, quando que surgiu toda essa tecnologia? A televisão existe há muito tempo, mas não é, a filmadora existe há muito tempo. Mas não é só a filmadora, essa facilidade de todas as pessoas empregarem essa tecnologia. Isso que é muito importante. Então, essa possibilidade nós estamos vivenciando ela hoje, de a testemunha ou o autor poder abrir e participar de uma audiência da casa dele, o advogado do escritório, o juiz do imóvel dele, do escritório, da residência dele, ou no caso no fórum, né, se estivermos fora da pandemia, os servidores públicos e todo mundo auxiliar esse processo verbal. Então, a tecnologia pode vir a ser melhor aproveitada. E essa ideia do processo verbal vir a vingar realmente. E com isso, daí nós teríamos o quê? A segurança jurídica estaria assegurado. Aí todos os princípios processuais, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o tempo razoável, né? A razoabilidade de tempo, de duração do processo. Então, os princípios estariam todos assegurados e todos estariam o quê? Estariam bem com o processo num formato mais condizente com a nossa realidade, com essa tecnologia que nós temos hoje e não estamos aproveitando ela. Então, a gente precisa de aproveitar melhor essa tecnologia. Então, por hora, é preciso se desligar às vezes e atender à tecnologia.